Bem-vindos ao nosso canal de Histórias e Mistérios. Hoje vamos falar sobre um fenômeno planetário desconhecido, que tem as suas raízes em certas regiões do globo, como os Açores, o Alasca e as costas da Flórida. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Eu sou o Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Até agora, os elementos disponíveis dos inquéritos habilitam-nos a chegar às seguintes conclusões. O mesmo fenômeno funciona em todas as regiões do globo e faz desaparecer tanto tripulações como navios ou aviões, até mesmo mais que um aparelho ao mesmo tempo. As suas vítimas podem ser ou pessoas isoladas ou regimentos inteiros, sem que isso represente aparentemente uma impossibilidade material. Porém, de que maneira ele se manifesta planetariamente? Em fevereiro e em março de 1951, um hidroavião britânico, uma superfortaleza e um quadrimotor de transporte americanos desapareceram sem deixar rastro no Mediterrâneo. E na mesma época e na mesma região, dois navios de carga, o Cyrenaica 1 e o Gudrun, deixaram de dar notícias. E depois foi a vez de um Globemaster, que desapareceu por cima do Atlântico. E no mesmo momento, dois outros navios de carga, o Trinity Waters e o Pepys Lopes, desapareceram na Mancha. E no período dos 6 meses seguintes, de junho a novembro, 45 aviões da RAF esmagaram-se no solo por um motivo indeterminado. Além disso, em junho, um bombardeiro do tipo Wellington desapareceu durante um exercício ao largo da costa marroquina. 2 meses mais tarde, foi a vez de dois caças a jato americanos no Mediterrâneo. E em princípios de outubro, perto dos Açores, foi a vez do couraçado São Paulo. Aqui, nosso couraçado, condenado a ser demolido e que se volatilizou sem deixar rastro. Uma semana mais tarde, também na região dos Açores, uns 50 aviões procuraram um Stratofighter da Força Aérea Americana que desapareceu com 13 pessoas a bordo. E em novembro, nos arredores de Boston, cerca de 1 milhar de pessoas alvoroçaram as autoridades. Eles tinham visto um clarão misterioso por cima do mar. Eis um conjunto de fatos bastante estranho, não acho? Mas estes desaparecimentos misteriosos, acompanhados de fenômenos e de observações insólitas, situam-se numa região bastante restrita do mundo e num lapso de tempo bastante curto para que se tornem motivo de preocupação. No caso deste exemplo não ser suficientemente convincente, uma série ainda mais inquietante ocorreu no fim do ano de 1954 e princípios de 1955. Em 2 de setembro de 1954, foi vista nas costas da Califórnia uma estranha bola de fogo que deslizou sobre a água e desapareceu perante o olhar de numerosas testemunhas. Em 1º de novembro, 600 quilômetros a leste de Baltimore, um Super Constellation da Marinha Americana desapareceu, com 42 pessoas a bordo. 15 dias mais tarde, um bimotor da Marinha Americana volatilizou-se próximo da costa da Carolina do Norte, portanto na mesma região. E 3 horas mais tarde, um caça que partiu à sua procura conheceu a mesma sorte. No mês seguinte, foi avistado no céu um meteoro monstruoso de 60 metros de envergadura que se deslocava horizontalmente por cima do Atlântico, com uma cauda que ardia com enorme intensidade. As autoridades preferiram não levantar polêmicas a este respeito. Não obstante, no mês seguinte, em janeiro de 1955, 10 aviões e 3 navios de guerra procuraram em vão 2 quadrimotores de reconhecimento da RAF, dados como desaparecidos sobre o Atlântico.
E a série continua. Em fevereiro, um bombardeiro americano sumiu na região de Anchorage, no Alasca. No mesmo mês, um grande globo de fogos que numerosas testemunhas puderam observar deslocou-se sobre as Antilhas e a Flórida Meridional. 6 dias após essa observação, desapareceu um avião belga quando ia pousar no aeródromo de Ciampino, perto de Roma. Antes de abruptamente deixar de emitir, o piloto declarou ter avistado no céu uma bola de fogo. E no dia seguinte, 14 de fevereiro, foi observada no céu de Brownsville uma misteriosa mancha alaranjada. Durante os meses que se seguiram, desapareceram 2 aviões ao sul da linha do Equador. O primeiro, a sudoeste de Douala, no mar, e o segundo sobre o maciço do Kilimanjaro. Isso significa que 3 acontecimentos irracionais se situaram na mesma linha, a poucos dias de intervalo. Linha que atravessa a África Central de oeste para leste. Este último grupo de ocorrências, ainda mais estranho e revelador, demonstra que se efetuou um deslocamento do fenômeno de oeste para leste dos Estados Unidos, em primeiro lugar, e depois através do Oceano Atlântico, sobre as Antilhas e sobre a Europa, para terminar o seu curso na África. É claro que cada caso por si só não significa muito, mas, considerados num conjunto de fatos análogos, podem iluminar o fenômeno que nos ocupa sob um novo ângulo fantástico, pois assume aspectos nitidamente planetários. Uma outra série esboçou-se de fevereiro a novembro de 1956, sem que se pudesse desta vez definir a direção em que se desenvolveu. Os fatos em si são, porém, muito menos reveladores. Com efeito, de 3 a 24 de fevereiro, na mesma região, isto é, no Oceano Pacífico, ao largo da Nova Zelândia e das Ilhas Fiji, foram vistos no céu 5 foguetes de origem desconhecida. E no mar, uma espécie de submarino, um objeto escuro, um navio estranho, sem mastros, sem chaminés. E depois, de novo, no céu, uma violenta explosão. Na mesma altura, 6 caças britânicos caíram em Norfolk, sem razão aparente. E a 24 de fevereiro, 6 aviões de turismo, que faziam parte de um grupo de 9 aparelhos, desapareceram entre a Jamaica e Cuba. Estes 6 aviões de turismo tinham partido de Cuba em direção a Kingston. Integravam-se numa formação de 9 aparelhos, dos quais só 3 chegaram a salvo ao seu destino. E apesar do tempo calmo, não se encontrou qualquer vestígio deles. Este grupo efetuava nas Antilhas uma missão organizada por um agrupamento religioso americano, a Igreja da Profecia de Deus de Cleveland, Ohio. E 2 meses mais tarde, observou-se uma série de explosões no céu, na costa leste dos Estados Unidos, portanto, na mesma região. E notaram-se clarões celestes sobre o Atlântico exatamente no mesmo dia. Em outubro e novembro seguintes, 2 aviões militares americanos desapareceram no Atlântico. O primeiro entre a Inglaterra e os Açores, e o segundo perto das Bermudas. Assim, há que notar a persistência de elementos estranhos provocando explosões. Esses foguetes, esses globos de fogo que percorrem o céu. Mas outros fatos vieram mais tarde engrossar o livro negro dos desaparecimentos misteriosos. Assim, no decorrer do mês de fevereiro de 1957, o Landak e o Minotaur Cowers G, 2 cargueiros, desapareceram no Extremo Oriente. E de 9 a 22 de março, desapareceram também 4 aviões, sem deixar rastro, entre o Japão e a ilha de Wake. E depois, o presidente das Filipinas morreu num acidente de avião perto de Cebu, tendo o aparelho explodido em pleno voo. E o Mediterrâneo conheceu casos semelhantes em janeiro de 1971. No espaço de algumas horas, um avião biturbo propulsor, ele desapareceu a 65 milhas da costa argelina
depois de ter lançado uma curta mensagem de apelo, e um Comet explodiu em pleno voo a 10 quilômetros do Cairo. E cerca de 15 dias mais tarde, desapareceram 2 navios de carga, um dos quais ao largo de Malta. E no mês seguinte, ao largo de Cannes, encontrou-se um iate sem ocupantes, que derivava com as velas despedaçadas, tal como aquele que foi encontrado em junho de 1972, próximo de Bilbao. Navios, aviões, centenas de homens que se evaporam misteriosamente. Luzes no céu, tripulações, passageiros tragados pelo desconhecido. Nunca testemunhas. Se reuníssemos todos os fatos estranhos ocorridos no mundo numa só semana, é muito provável que a nossa demonstração ainda se tornasse mais evidente. Mencionemos, por exemplo, mais 3 fatos verificados na mesma semana, em maio de 1972. Um DC-8 italiano esmagou-se perto de Palermo, encontrando-se em contato com a torre de controle e sem lançar SOS. No entanto, descobriu-se que os passageiros tinham sido advertidos do perigo. Estavam descalços. Que vem a ser este contrassenso? O que é que amordaçou o rádio de bordo? Na Finisterre, na França, encontrou-se um homem com a cabeça esmagada. Estava desmatando para o plantio. Várias testemunhas afirmaram que ninguém poderia ter se aproximado sem ser visto do trator onde ele estava. Uma neve amarela cobriu os esquiadores nos Pirineus. O fenômeno, observado no Vale de Aspen e Ossau, seria devido a uma coloração raríssima que se tentou atribuir a nuvens de pó vindas do Saara. Será? Por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.